Sustentar e Jovem Pan apresentam Business Transformation. Gente, bom dia. Raul Javales do Business Transformation. Queria falar um pouquinho com vocês sobre criatividade. Eu não trouxe esse tema ainda, nós falamos de inovação, de métodos, de processos, etc. Falamos muito da vivência empresarial, mas criatividade faz parte de tudo isso. E eu queria dar uma atenção especial a ela hoje. Quando a gente fala de criatividade, a primeira coisa que me vinha à cabeça, hoje não mais, mas era uma realidade minha também, eu imaginava que a pessoa criativa era um artista, era uma pessoa capaz de fazer um quadro legal, tirar uma fotografia excepcional, ter aquela coisa do que a gente chama de criativo, né? E fica explicitado em arte. Criatividade é muito mais do que isso. Provavelmente, todo mundo que tem essa capacidade de criar para arte tem um lado criativo muito forte. Mas nada impede que a gente use criatividade para vários outros segmentos e várias outras aplicações. O que seria criatividade? Raul, criatividade é um processo. Criatividade está ligada a uma capacidade, a uma lógica que a gente vai trabalhando em cima do que o conhecimento que a gente tem e trabalhando nossa cabeça para que olhemos de forma diferente para uma situação que talvez seja do cotidiano ou por um problema que nós tínhamos e não conseguimos resolver e agora temos que tirá-lo da frente. Então, a primeira dica que eu falo sobre isso é a maneira com quem trabalha. Primeiro, para a gente olhar de maneira diferente, é legal entender para o que a gente está olhando. Se confunde um pouco, né, com o processo de design? Não confunde, é porque o processo de design tem criatividade, então eles têm coligação, não é confusão não, é vínculo. A lógica é, você olha para um problema, ou olha para um desafio, tenta aprofundar o máximo que você possa nisso, precisa ter um conhecimento pleno daquilo, ou um conhecimento bem aprofundado, separa em pedaços, olha pedacinhos dele para saber o que é mais crítico ou não, se tem uma referencial diferente. Procura referências, e aí esse ponto eu acho que é crucial. Procura referência em ambientes não tradicionais. Como assim? Eu estou resolvendo um problema de metalurgia. Talvez eu procure referências na moda. Eu estou resolvendo um problema de saúde. Talvez eu procure referências na engenharia. É a lógica de, será que eu consigo ter outras referências para uma situação como essa? Será que eu consigo trabalhar esse problema, ou trabalhar esse desafio, ou essa solução com um foco diferente? Eu tenho um casezinho aqui de um grande amigo que é uma pessoa fantástica de design, o Edson Matsu, da Grendene. E o Edson, uma noite na Grendene, me chamou na sala dele e falou, Raul, vem cá. Me trouxe aquele siliconezinho do fone de ouvido, sabe? Aquele que a gente coloca, o intra-auricular. E disse, pega isso aqui. Eu apertei o fonezinho e disse, legal. Muito bom, Matsu. O que seria? O que é que você vê aí? Puramente eu disse, eu vejo um fone de ouvido. Simples, direto. Não, Raul, extrapola. O que é que você vê? Eu vejo uma pecinha de silicone. Ele extrapola um pouco mais. Eu acho que eu vejo, sei lá, é fofinho. Ele mais um pouco, tá indo para um caminho legal. O fofinho foi uma referência que, bom. O que é que você sente quando aperta? Meu sentimento, isso é importantíssimo quando a gente fala de criatividade, eu senti que é confortável apertar. Ele é fantástico. É confortável, Tem alguma coisa que acontece com ele quando você solta? Eu disse, tem. Ele volta para a posição original, para a forma original. Então eu estou falando de resiliência nesse fonezinho, nesse siliconezinho do intra-auricular. Tem conforto, volta para a posição original. Você acha, Raul, que isso aí serviria para ter ser alguma parte de uma roupa, de um calçado, de uma veste, para que a gente conseguisse ter o conforto, a não deformidade e aquela durabilidade em relação à forma original? Ou seja, ele buscou num silicone de um fone intra-auricular uma referência de conforto para roupa, conforto para moda, conforto talvez para um calçado, e aquela referência trouxe sobre o novo estudo de dureza de materiais e o que a gente poderia trabalhar em relação a conforto. Surgiu de olhar de maneira diferente para um objeto cotidiano, um fone de ouvido, um fone intra-auricular, e que gerou um estudo de dureza, o que a gente chama de resistência e conforto de material plástico para um calçado. Um exemplo, isso foi uma conjectura nossa, mas viu a provocação de ter um olhar diferente, olhar por outro prisma para alguma coisa que a gente está fazendo, olhar por outro prisma para uma vivência que a gente tem? Então a provocação que eu faço de vocês com criatividade olhe diferente, tenha uma visão clara do que você está aprofundando, crie coisas novas
E a gente chama isso na psicologia, em algum momento desse processo de Gestalt, que é a visão que a gente tem, o que a gente forma de referência daquela imagem, e aquilo vai te fomentar ser criativo. O que seria o fomentar ser criativo? Você vai olhar para um problema e provavelmente vão surgir 3, 4, 5 ideias diferentes ou insights que vão te permitir dar um foco. Se eu fosse de maneira prática, Raul, tente o brainstorming, abriu a cabeça, refinou o que você está fazendo. O brainstorm é totalmente livre. Depois a gente foca desse brainstorm para um refino, para ver qual é o nível de aplicabilidade daquilo que eu trouxe. Aí, lógico, quando a gente sai da criatividade para uma ideia para uma aplicação, eu tenho que ver a parte de viabilidade, né? Eu tenho uma ideia muito boa, ela tem que ser viável, tem que pagar a conta, tem que resolver meu problema e tem que me entregar uma solução diferente do que eu já fazia. Só que tudo que eu falei para vocês, vê como tem vínculo com tudo que a gente fala de negócio, tudo que a gente fala de empreender, na hora que você faz seu MVP, na hora que você faz uma revisão do teu negócio, quando você quer pivotar o que você faz, essa busca por visão diferente é importante. Você pode fazer isso coletivamente, trazer mais pessoas para o pacote, pedir para mais gente observar, você pode observar comportamentos, ou seja, faça o uso da criatividade quando você dá aquela travada ou quando você quer usar isso no dia a dia como fluxo do seu de trabalho, mas pense em criatividade o tempo todo. Ela vai ajudar muito a alavancar negócio, ela vai ajudar muito a estruturar o teu dia a dia em solução de problemas, em alavancagem de novos produtos e serviços. Fica a dica de criatividade, forte abraço e bons negócios.